Prefácio. Coleção Hack Evolution. Ser empreendedor é acordar todos os dias diante do desconhecido. É caminhar em terreno instável, sem garantias, mas com a convicção de que cada decisão pode aproximar ou afastar você do futuro que decidiu construir. Empreender é assumir riscos que muitos evitam, é carregar responsabilidades que poucos estariam dispostos a suportar e, acima de tudo, é acreditar que existe um amanhã melhor a ser desenhado com as próprias mãos. Não existe fórmula mágica ou manual definitivo para o sucesso nos negócios. O que existe é algo muito mais profundo: a mentalidade certa. Ela é o fio invisível que separa os que apenas sobrevivem dos que prosperam. É a lente através da qual o empreendedor enxerga crises como oportunidades, obstáculos como degraus e o futuro como algo a ser mudado, não temido. Ao longo da minha trajetória, descobri que empreendedores de verdade não são apenas os mais inteligentes, nem sempre são os mais ricos ou os mais bem conectados. Os que deixam marcas são aqueles que aprenderam a pensar diferente. Eles entendem que fracassos não são o fim da linha, mas parte indispensável do caminho. Reconhecem que o tempo é o ativo mais valioso e que desperdiçá-lo é desperdiçar vida. Sabem que crescimento não se mede apenas por faturamento, mas pela consistência, pela visão e pelo legado que se constrói dia após dia. É desse olhar que nasce a coleção Hack Evolution. Uma trilogia pensada para guiar empreendedores em diferentes estágios da sua jornada. Não é um manual distante da realidade, mas um conjunto de lições práticas, extraídas do campo de batalha, dos erros que custaram caro, dos acertos que abriram portas e das observações sobre líderes e empresas que ousaram transformar mercados. Cada hack segue uma lógica clara e aplicável, uma frase de impacto que desperta, um princípio que fundamenta, um exemplo que inspira e uma ação prática que direciona. O objetivo não é apenas fazer você refletir, mas provocar movimento. Porque pensamento sem ação é apenas sonho. E aqui, cada página é combustível para transformar mentalidade em resultado. E há um detalhe que torna esta obra única: a escolha do número 149 hacks. Poderia ser 100, poderia ser 150, mas preferi o imperfeito. O 149 simboliza que o aprendizado nunca se encerra, que a evolução empreendedora é contínua. O hack 150 não está escrito nestas páginas. Ele pertence a você. É o seu desafio, a sua contribuição, a sua lição registrada no campo real, dentro do seu negócio. Cada volume da coleção marca uma etapa dessa evolução. Item: o volume 1 é a base da mentalidade empreendedora, onde você aprende a pensar de forma diferente, a criar fundamentos sólidos e a construir disciplina. Item: o volume 2 é o campo de batalha da prática, onde a teoria encontra a execução, onde se testam lideranças, estratégias e decisões que moldam o futuro. Item: o volume 3 é o espaço do legado, onde o crescimento se torna sustentável, onde o impacto ultrapassa o presente e onde se escreve a história que vai permanecer. Este não é um livro para quem se contenta em apenas ter um CNPJ. É uma obra para aqueles que desejam ser protagonistas, que querem construir negócios que prosperem, resistam às crises, inovem quando tantos repetem e deixem marcas quando tantos desaparecem. Se você mergulhar de verdade em cada hack, refletir sobre suas aplicações e, principalmente, colocá-los em prática, esta trilogia poderá se tornar mais que leitura, poderá ser um divisor de águas na sua vida empreendedora. Que cada hack seja como uma chave, capaz de abrir portas que hoje parecem trancadas. E que o hack 150, aquele que só você pode escrever, seja o início de uma nova história de impacto, crescimento e realização. Boa leitura! A sua evolução começa agora. Introdução. Coleção Hack Evolution. Todo grande empreendedor sabe que construir algo duradouro exige mais do que estratégia, dinheiro ou talento. O que realmente separa os que apenas sobrevivem dos que prosperam é a mentalidade. É a forma como você pensa que determina o tamanho dos seus resultados, a consistência das suas conquistas, a força do legado que deixará. Esta obra nasceu da observação e do estudo da mentalidade de grandes empreendedores e líderes que transformaram negócios comuns em impérios. Pessoas que souberam resistir às crises, adaptar-se às mudanças e, acima de tudo, aprenderam a crescer de dentro para fora. Mas por que 149 hacks? Porque a vida empreendedora não se fecha em números redondos. O 149 é simbólico, representa que o conhecimento nunca está completo. Cada hack deste livro foi construído a partir da prática, dos erros que custaram caro e dos aprendizados que mudaram o jogo. Mas o 150º hack não está escrito aqui. Ele pertence a você. Será criado no dia a dia da sua empresa, nas suas decisões, na sua coragem e no legado que você decidir construir.
Cada hack foi estruturado em 4 camadas simples e poderosas. Item uma frase de impacto. Item uma explicação detalhada. Item um exemplo real. Item uma ação prática. Essa dinâmica garante que o aprendizado não fique apenas na teoria. Ao final de cada leitura, você terá um insight, mais importante, um passo para colocar em prática. Como usar esta coleção? Este livro não é feito para ser apenas lido. É um manual de mentalidade, um companheiro de jornada. Você pode escolher ler um hack por dia, refletir e aplicar. Em 149 dias, sua forma de pensar e, consequentemente, seu negócio terá dado um salto real de evolução. Mas a proposta vai além. Este é apenas o primeiro passo de uma trilogia. Dividimos a obra em 3 volumes para que você tenha clareza de que o crescimento de todo empreendedor é uma jornada em estágios. Volume 1. A base da mentalidade. Aqui você encontrará os primeiros 45 hacks. São os pilares fundamentais que constroem a visão de longo prazo, a disciplina e a coragem necessárias para iniciar ou reestruturar um negócio. Volume 2. A prática da liderança e da estratégia. Neste volume, reunimos 55 hacks que tratam de execução, liderança de equipes, inovação, vendas e posicionamento de mercado. É o campo de batalha onde as ideias ganham corpo e as decisões moldam resultados. Volume 3. O legado e a evolução contínua. O último volume reúne 49 hacks e encerra a trilogia com foco em crescimento sustentável, impacto social, sucessão e legado. Aqui, o objetivo é levar sua visão além do negócio, para que você deixe uma marca que ultrapasse o presente. Cada volume se conecta ao outro, formando um caminho lógico e transformador. Se o primeiro prepara a mente, o segundo fortalece a prática e o terceiro amplia o horizonte do impacto e da continuidade. Dono de negócio versus empreendedor de resultados. É fundamental compreender a diferença entre ser apenas dono de um negócio e se tornar um verdadeiro empreendedor de resultados. Essa distinção não é apenas semântica, ela define o futuro da sua jornada. O dono de negócio vive no ciclo da sobrevivência. Seu foco está em apagar incêndios, pagar as contas do mês, resolver urgências que se repetem todos os dias. Ele trabalha dentro da empresa, afogado em tarefas, mas raramente consegue levantar a cabeça para enxergar o horizonte. Seu olhar está preso ao presente imediato. Já o empreendedor de resultados enxerga além. Ele pensa em visão, constrói estratégia, organiza processos que funcionam sem depender exclusivamente dele. Ele prepara sucessores para dar continuidade ao negócio, cria valor que transcende produtos e deixa uma marca que resiste ao tempo. Em vez de ser escravo das urgências, ele se torna o arquiteto do futuro. Enquanto o dono de negócio mede seu sucesso pelo faturamento do mês, o empreendedor de resultados mede pelo impacto que gera, pelas pessoas que transforma e pelo legado que constrói. Um se preocupa em sobreviver ao agora, o outro em perpetuar sua visão para as próximas gerações. Este livro não foi escrito para quem se contenta em apenas ter um CNPJ e se virar como pode. Ele foi escrito para você que deseja construir algo maior, que quer prosperar mesmo em tempos de crise, inovar quando os outros repetem, resistir quando muitos desistem, é, acima de tudo, deixar um legado que inspire outros a sonhar e realizar. Aqui, você encontrará não apenas ferramentas para gerir, mas caminhos para evoluir. Porque ser empreendedor de resultados não é um título, é um compromisso com a transformação da sua vida, da sua empresa e da sociedade à sua volta. Parte I. O empreendedor por dentro. Mindset e autogestão. Capítulo 1. Mentalidade de crescimento. 15 hacks. Hack 1. Quem não mede, não melhora. Tudo aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. E o que não é melhorado, inevitavelmente morre. Livro aberto. O princípio. Um empreendedor que não mede está condenado a viver de achismos. No curto prazo, a intuição pode até parecer suficiente. Mas com o tempo, sem métricas claras, as decisões se tornam cegas, e o negócio passa a navegar sem bússola. O que não é medido, não é gerenciado. Essa é a lei silenciosa do crescimento. Quando você mede, traz a realidade para a mesa. Números não mentem. Eles revelam padrões ocultos, expõem desperdícios, mostram gargalos e apontam o verdadeiro estado de saúde da empresa. Sem medir, você se apega a ilusões, acredita que vende muito quando, na prática, sua margem está derretendo, pensa que sua equipe é produtiva,
quando na verdade 40% do tempo dela é desperdiçado em tarefas irrelevantes. Imagina que seus clientes estão satisfeitos, mas não têm nenhum indicador de fidelização ou taxa de retorno para comprovar. Quem não mede não sabe se está melhorando. E quem não melhora, inevitavelmente, será ultrapassado. Prédio clássico, exemplo real. Jeff Bezos e a obsessão pelos indicadores. Na década de 1990, quando a Amazon ainda era apenas uma livraria online em crescimento, Jeff Bezos estabeleceu uma cultura radical: medir absolutamente tudo. Enquanto outras empresas de e-commerce comemoravam apenas o aumento de faturamento, a Amazon monitorava métricas que na época pareciam irrelevantes, como um tempo médio que o cliente levava para encontrar um livro. 2. Taxa de erro nos pedidos. 3. Tempo de entrega por região. 4. Recorrência de compra. 5. Nível de satisfação após o atendimento. Bezos dizia: se eu tenho apenas um número para olhar, quero que seja o tempo de entrega ao cliente. Porque esse indicador sozinho resume a eficiência da logística, a clareza do estoque, a qualidade da operação e, acima de tudo, a experiência do cliente. Esse rigor em medir o que importava fez a Amazon criar diferenciais competitivos que os concorrentes levaram décadas para alcançar. Enquanto outros tentavam apenas vender mais, a Amazon construía obsessivamente a melhor experiência do cliente e transformou isso em uma máquina de crescimento global. No Brasil, Luiza Trajano, do Magazine Luiza, seguiu o mesmo princípio. Ainda nos anos 90, quando quase ninguém falava de digitalização no varejo, o Magazine já implementava sistemas internos que permitiam medir performance de cada loja, indicadores de estoque e produtividade por vendedor. Essa clareza numérica foi uma das razões pelas quais o Magazine Luiza conseguiu crescer de forma acelerada e organizada, enquanto tantos concorrentes foram engolidos por crises. Espadas cruzada, o contraponto. Negócios que não medem vivem de sensação. O dono acredita que está vendendo bem porque a loja está cheia, mas não mede ticket médio. Pensa que sua equipe está motivada porque não há reclamações abertas, mas não mede engajamento. Imagina que o caixa está saudável porque o faturamento cresceu, mas não mede fluxo de caixa. É uma armadilha fatal. O que parece sólido se desmancha diante da primeira crise. Martelo e chave inglesa, ação prática. Defina seus 5 indicadores vitais. Eles variam de acordo com o modelo de negócio, mas em geral passam por 1. Receita recorrente. 2. Margem de lucro real. 3. Custo de aquisição de clientes, CAC. 4. Valor de tempo de vida do cliente, LTV. 5. Fluxo de caixa. Construa um painel de controle simples. Não precisa começar com sistemas complexos. Um quadro no Excel ou Google Sheets já é suficiente. O importante é atualizar semanalmente e acompanhar evolução. Transforme seus indicadores em decisões. Se o CAC subir demais, reveja seu marketing. Se o LTV cair, fortaleça o pós-venda. Se a margem estiver diminuindo, reavalie precificação e custos. Lâmpada elétrica fechamento. Empresas que medem se fortalecem, porque enxergam a própria verdade. Empresas que não medem vivem de ilusões, e cedo ou tarde a realidade cobra sua fatura. Dedo indicador apontando para a direita máxima final. Quem mede enxerga o futuro. Quem não mede caminha no escuro, até tropeçar.
Hack 2. A zona de conforto é o maior concorrente do empreendedor. O concorrente mais perigoso não é o que está lá fora, mas o que vive dentro de você e o convence a não mudar. Livro aberto, O Princípio. O empreendedor que se deixa seduzir pela zona de conforto já assinou, sem perceber, o contrato de estagnação. Não importa o quanto sua empresa cresceu até aqui, não importa o quanto você já conquistou, se você para de se desafiar, o mercado tratará de lembrá-lo de que nada permanece estático. A zona de conforto é silenciosa, quase invisível. Ela não aparece como uma crise repentina, mas como uma sensação enganosa de segurança. É quando você acredita que já sabe o suficiente, que já conquistou bastante, que não precisa arriscar novas estratégias ou aprender novas habilidades. É exatamente nesse instante que a concorrência verdadeira se instala, não no vizinho que baixa o preço, não no novo player que chega ao mercado, mas dentro da sua mente, convencendo-o a manter-se igual quando o mundo inteiro está mudando. O empreendedor que cresce é aquele que se incomoda com o próprio conforto. Ele entende que comodismo é o prelúdio da irrelevância. Prédio clássico, exemplo real. Kodak, a empresa que morreu de conforto. Poucas histórias ilustram tão bem o poder destrutivo da zona de conforto quanto a da Kodak. Durante quase todo o século XX, a Kodak reinou absoluta no mercado de fotografia. Tinha tecnologia, marca consolidada e bilhões em faturamento. Nos anos 70, um engenheiro da própria Kodak inventou a primeira câmera digital. Mas a diretoria ignorou. Por quê? Porque estavam confortáveis demais. A empresa acreditava que nada poderia substituir o filme fotográfico, que era sua maior fonte de lucro. Apostaram na manutenção do presente, e não na construção do futuro. O resultado: enquanto a Kodak dormia em seu sucesso, empresas como Sony e Canon abraçaram a inovação digital. Em poucos anos, o mercado inteiro migrou, e a Kodak, outrora símbolo de hegemonia, pediu falência em 2012. O que matou a Kodak não foi a concorrência externa, mas a interna, a crença de que nada precisaria mudar. Outro exemplo brasileiro. A Blockbuster também parecia intocável no entretenimento. Lojas cheias, faturamento sólido, milhares de franquias espalhadas. Mas quando a Netflix surgiu oferecendo aluguel online e depois streaming, a Blockbuster riu da proposta. Resultado: Netflix cresceu, reinventou o mercado, e a Blockbuster hoje sobrevive como uma lembrança nostálgica. A zona de conforto sempre começa com uma risada de desprezo pelo novo. E sempre termina com um epitáfio: aqui jaz uma empresa que acreditou que já tinha conquistado o suficiente. Espadas cruzada, o contraponto. Empreendedores que confundem estabilidade com sucesso se tornam reféns do próprio passado. Eles continuam repetindo fórmulas antigas porque sempre funcionaram. Só que o mercado não respeita tradições. O mercado respeita quem evoluir. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Faça um diagnóstico brutal. Pergunte-se: se um concorrente entrasse hoje com um modelo de negócio completamente novo, o que ele destruiria primeiro na minha empresa? A resposta mostra onde você está confortável demais. 2. Adote ciclos de desconforto intencional. A cada 6 meses, escolha um aspecto da sua empresa: produto, atendimento, marketing, precificação, logística, e force uma mudança ou inovação. Mesmo que pequena. Isso mantém a cultura de evolução constante. 3. Invista em aprendizado contínuo. O empreendedor que para de aprender, para de crescer. Defina metas de leitura, cursos, mentorias e networking que tirem você da bolha do que já sabe. Lâmpada elétrica fechamento. A zona de conforto não anuncia sua chegada. Ela se disfarça de sucesso, de estabilidade, de bom resultado. Mas é justamente quando você acredita que nada precisa mudar que está mais vulnerável a perder tudo. Dedo indicador apontando para a direita máxima final. Quem vence a zona de conforto, vence a si mesmo. Quem não vence a si mesmo, cedo ou tarde será vencido pelo mercado. Parte I. O empreendedor por dentro, Mindset e autogestão. Capítulo 1. Mentalidade de crescimento. 15 hacks. Hack 1. Quem não mede, não melhora. Tudo aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. E o que não é melhorado, inevitavelmente morre. Livro aberto, O Princípio. Um empreendedor que não mede está condenado a viver de achismos. No curto prazo, a intuição pode até parecer suficiente. Mas com o tempo, sem métricas claras, as decisões se tornam cegas, e o negócio passa a navegar sem bússola. O que não é medido, não é gerenciado. Essa é a lei silenciosa do crescimento. Quando você mede, traz a realidade para a mesa.
Números não mentem. Eles revelam padrões ocultos, expõem desperdícios, mostram gargalos e apontam o verdadeiro estado de saúde da empresa. Sem medir, você se apega a ilusões, acredita que vende muito quando, na prática, sua margem está derretendo. Pensa que sua equipe é produtiva, quando na verdade 40% do tempo dela é desperdiçado em tarefas irrelevantes. Imagina que seus clientes estão satisfeitos, mas não tem nenhum indicador de fidelização ou taxa de retorno para comprovar. Quem não mede não sabe se está melhorando. E quem não melhora, inevitavelmente, será ultrapassado. Prédio clássico, exemplo real. Jeff Bezos e a obsessão pelos indicadores. Na década de 1990, quando a Amazon ainda era apenas uma livraria online em crescimento, Jeff Bezos estabeleceu uma cultura radical: medir absolutamente tudo. Enquanto outras empresas de e-commerce comemoravam apenas o aumento de faturamento, a Amazon monitorava métricas que na época pareciam irrelevantes, como um tempo médio que o cliente levava para encontrar um livro. 2. Taxa de erro nos pedidos. 3. Tempo de entrega por região. 4. Recorrência de compra. 5. Nível de satisfação após o atendimento. Bezos dizia: se eu tenho apenas um número para olhar, quero que seja o tempo de entrega ao cliente. Porque esse indicador sozinho resume a eficiência da logística, a clareza do estoque, a qualidade da operação e, acima de tudo, a experiência do cliente. Esse rigor em medir o que importava fez a Amazon criar diferenciais competitivos que os concorrentes levaram décadas para alcançar. Enquanto outros tentavam apenas vender mais, a Amazon construía obsessivamente a melhor experiência do cliente e transformou isso em uma máquina de crescimento global. No Brasil, Luiza Trajano, do Magazine Luiza, seguiu o mesmo princípio. Ainda nos anos 90, quando quase ninguém falava de digitalização no varejo, o Magazine já implementava sistemas internos que permitiam medir performance de cada loja, indicadores de estoque e produtividade por vendedor. Essa clareza numérica foi uma das razões pelas quais o Magazine Luiza conseguiu crescer de forma acelerada e organizada, enquanto tantos concorrentes foram engolidos por crises. Espadas cruzada, o contraponto. Negócios que não medem vivem de sensação. O dono acredita que está vendendo bem porque a loja está cheia, mas não mede ticket médio. Pensa que sua equipe está motivada porque não há reclamações abertas, mas não mede engajamento. Imagina que o caixa está saudável porque o faturamento cresceu, mas não mede fluxo de caixa. É uma armadilha fatal. O que parece sólido se desmancha diante da primeira crise. Martelo e chave inglesa, ação prática. Defina seus 5 indicadores vitais. Eles variam de acordo com o modelo de negócio, mas em geral passam por 1. Receita recorrente. 2. Margem de lucro real. 3. Custo de aquisição de clientes, CAC. 4. Valor de tempo de vida do cliente, LTV. 5. Fluxo de caixa. Construa um painel de controle simples. Não precisa começar com sistemas complexos. Um quadro no Excel ou Google Sheets já é suficiente. O importante é atualizar semanalmente e acompanhar evolução. Transforme seus indicadores em decisões. Se o CAC subir demais, reveja seu marketing. Se o LTV cair, fortaleça o pós-venda. Se a margem estiver diminuindo, reavalie precificação e custos. Lâmpada elétrica fechamento. Empresas que medem se fortalecem, porque enxergam a própria verdade. Empresas que não medem vivem de ilusões, e cedo ou tarde a realidade cobra sua fatura. Dedo indicador apontando para a direita máxima final. Quem mede enxerga o futuro. Quem não mede caminha no escuro, até tropeçar.
Hack 04. Seu negócio cresce na mesma proporção que você cresce como pessoa. Um negócio é apenas tão grande quanto a mentalidade de quem o conduz. Livro aberto, O Princípio. O empreendedorismo não é apenas sobre estratégias, planos ou recursos financeiros. Ele é, acima de tudo, sobre evolução pessoal. Cada habilidade que você desenvolve, cada crença limitante que você supera, cada aprendizado que internaliza se reflete diretamente no crescimento do seu negócio. Negócios estagnados raramente são culpa do mercado. A verdadeira causa é o limite do empreendedor. Se você mantém hábitos medíocres, não se desafia e não aprende constantemente, seu negócio cresce de forma lenta, irregular ou até declina, mesmo em mercados promissores. O crescimento pessoal não é opcional. É o motor invisível que empurra toda a operação, equipe e produto adiante. Desenvolver inteligência emocional, capacidade de decisão, visão estratégica e resiliência são tão importantes quanto planejar vendas ou reduzir custos. Empresas acompanham a ambição, a disciplina e a maturidade de seus líderes. Quanto mais você cresce, mais consegue identificar oportunidades, gerir pessoas com empatia e tomar decisões assertivas que elevam o negócio. Prédio clássico, exemplo real. Howard Schultz e a Starbucks. Quando Howard Schultz assumiu a Starbucks, ele transformou uma pequena rede de cafeterias em um império global. O segredo? Schultz entendia que a expansão do negócio dependia do seu próprio crescimento. Ele estudava liderança, gestão de pessoas e inovação constantemente, investia em autoconhecimento e aplicava cada aprendizado diretamente na empresa. Ele percebeu que uma experiência de cliente excepcional exigia uma equipe engajada e motivada. E para engajar pessoas, era necessário entender e liderar pelo exemplo, resolver conflitos de forma madura e criar uma cultura de confiança. Cada evolução pessoal de Schultz refletia em uma Starbucks mais forte, consistente e reconhecida globalmente. No Brasil, Jorge Paulo Lemann e os fundadores da 3G Capital seguem princípios similares. Investem em aprendizado contínuo, autodesenvolvimento e coaching. Ao elevar sua própria capacidade de decisão e visão estratégica, conseguem multiplicar empresas e gerar crescimento exponencial em setores distintos. Espadas cruzada, o contraponto. Empreendedores que não se desenvolvem pessoalmente enfrentam o teto de vidro do negócio. A empresa não cresce além da capacidade limitada do dono. Problemas recorrentes de liderança, comunicação falha, tomada de decisão lenta ou incapacidade de delegar são reflexos de estagnação pessoal. Mesmo com recursos financeiros ou produtos excelentes, sem evolução interna, o crescimento será limitado e vulnerável. O negócio espelha a mentalidade do empreendedor. Se você tem medo de arriscar, o negócio terá medo de inovar. Se procrastina, o negócio estagna. Martelo e chave inglesa. Ação prática. Um autodiagnóstico pessoal. Liste suas forças e áreas que precisam de desenvolvimento. Seja honesto sobre hábitos, crenças e limitações. 2. Plano de crescimento pessoal. Escolha 3 habilidades ou competências que impactam diretamente seu negócio. Liderança, negociação, gestão emocional. 3. Aprendizado contínuo. Cursos, livros, mentorias e feedbacks frequentes são essenciais. Estabeleça metas mensuráveis para seu desenvolvimento. 4. Aplicação imediata. Sempre que aprender algo, aplique diretamente na empresa. O crescimento pessoal só gera resultado quando traduzido em ações concretas no negócio. 5. Revisão periódica. Avalie mensalmente se sua evolução pessoal está refletindo no crescimento do negócio. Ajuste estratégias pessoais conforme necessário. Lâmpada elétrica fechamento. O crescimento sustentável de um negócio é um reflexo direto do crescimento do empreendedor. Quanto mais você evoluir, mais capaz é de criar impacto, multiplicar resultados e construir empresas sólidas. Dedo indicador apontando para a direita máxima final. Seu negócio só pode ser tão grande quanto você permite que ele seja. Cresça você, e seu negócio crescerá com você. Hack 05. Cuidado, o que te trouxe até aqui não te levará adiante. Livro aberto, O Princípio. O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar adiante. Cada vitória, cada método, cada fórmula que funcionou em determinado momento cria uma falsa sensação de segurança. É a armadilha da familiaridade, acreditar que repetir o que deu certo é sinônimo de progresso. O mundo dos negócios é um organismo em constante transformação. Mercados evoluem, tecnologias surgem, comportamentos de consumidores mudam, concorrentes se adaptam e oportunidades desaparecem tão rápido quanto surgem. Um método que outrora gerava resultados pode, de repente, tornar-se ineficaz ou até prejudicial.
Persistir no que já deu certo é limitar sua capacidade de inovação e abrir espaço para estagnação. Além disso, a evolução pessoal do empreendedor é paralela à evolução do negócio. Se você não cresce como líder, estrategista e tomador de decisão, o seu negócio também não consegue expandir. Há uma correlação direta. Empresas inovadoras e resilientes nascem de líderes que desafiam suas próprias certezas e questionam suas práticas estabelecidas. A grande questão é: até que ponto você está disposto a desapegar do que já domina para abrir espaço para o novo? O crescimento real exige desconforto, ruptura e aprendizado constante. O passado serve como aprendizado, não como guia exclusivo. E é essa capacidade de abandonar velhos hábitos e abraçar mudanças que diferencia empreendedores medianos daqueles que criam legados duradouros. Prédio clássico, exemplo real. Howard Schultz e a reinvenção da Starbucks. Quando Howard Schultz retornou à Starbucks no início dos anos 2000, a empresa já era líder em cafés nos Estados Unidos. Muitos pensavam que manter o modelo de loja e cardápio existentes garantiria o sucesso contínuo. Mas Schultz percebeu que a estagnação era um risco maior que a inovação. Ele investiu em treinamento, digitalização, expansão internacional e desenvolvimento de novos produtos. Muitos questionaram suas decisões, alegando que o que funcionou até agora era suficiente. Porém, ao desafiar o modelo existente e ousar transformar a empresa, Schultz não apenas ampliou a Starbucks globalmente, mas também criou uma marca resiliente e adaptável. No Brasil, Luiza Trajano, à frente do Magazine Luiza, aplicou o mesmo princípio. A empresa cresceu rapidamente no varejo físico, mas Luiza entendeu que confiar apenas no que havia dado certo não seria suficiente. O investimento pesado em tecnologia, e-commerce e cultura digital foi o que manteve a empresa competitiva em tempos de rápida transformação do mercado. Espadas cruzada, o contraponto. Empreendedores que ignoram esse princípio vivem de nostalgia. Acham que repetir métodos antigos é garantia de crescimento. Ignoram sinais de mudança e falham em antecipar riscos. Muitas empresas que já foram líderes em seus setores foram superadas porque continuaram confiando no que funcionou no passado, sem perceber que o futuro exigia adaptação. Martelo e chave inglesa. Ação prática. 1. Revisite processos antigos. Identifique o que funciona e o que precisa evoluir. Não se apegue a modus operandi apenas porque já trouxe resultados. 2. Crie um plano de inovação contínua. Reserve tempo para testar novas abordagens, tecnologias e estratégias. 3. Avalie sua evolução pessoal. Todo mês, reflita sobre suas habilidades de liderança, tomada de decisão e visão estratégica. Pergunte-se: o que aprendi? O que devo abandonar? 4. Ouça sinais do mercado, pesquisas, feedback de clientes, benchmarking de concorrentes. Se o cenário mudou, adapte seu modelo antes que seja tarde. 5. Assuma o desconforto. Toda mudança exige coragem. Abrace a incerteza como parte do crescimento. Lâmpada elétrica fechamento. O verdadeiro crescimento nunca é estático. Ele exige movimento, coragem e adaptação. O que funcionou no passado deve ser estudado, mas nunca idolatrado. A evolução constante do empreendedor é o combustível que faz o negócio crescer de forma sustentável e relevante. Dedo indicador apontando para a direita máxima final. O que te trouxe até aqui é apenas o ponto de partida. Se você não se reinventar, o futuro encontrará um espaço vazio, e alguém mais estará ocupando-o. Hack 06. Mais importante que o lucro é a consistência do lucro. Livro aberto o princípio. No mundo dos negócios, muitos se iludem ao pensar que o lucro pontual é sinônimo de sucesso. Um grande faturamento em um mês específico pode parecer um feito extraordinário, mas não garante sobrevivência nem crescimento sustentável. O verdadeiro poder está na consistência do lucro, ou seja, na capacidade de gerar resultados sólidos e previsíveis ao longo do tempo. Lucro consistente não é apenas uma questão financeira, é uma questão estratégica. Ele indica que o negócio possui processos confiáveis, clientes fiéis, fluxo de caixa equilibrado e operação eficiente. Ao contrário, lucros esporádicos podem esconder problemas estruturais, margens apertadas, dependência de um único cliente ou sazonalidade extrema. Empreendedores que buscam apenas picos de lucro vivem de ansiedade e instabilidade. Um mês bom é celebrado, mas o mês seguinte pode trazer um susto. Já os que focam na consistência constroem resiliência. Cada decisão é pensada para sustentar o negócio, não apenas gerar resultados momentâneos. A consistência também é reflexo de disciplina e maturidade empresarial.
Ela exige que você monitore indicadores-chave, controle custos, fidelize clientes e refine processos constantemente. Não é glamouroso como um grande lançamento, mas é a base que transforma empresas medianas em líderes duradouros. Prédio clássico, exemplo real. Warren Buffett e a filosofia de investimento consistente. Buffett não busca lucros extraordinários em curto prazo. Sua estratégia é construir riqueza de forma estável e previsível ao longo do tempo. Ele investe em empresas com fundamentos sólidos, com crescimento consistente e gestão confiável. Um resultado pontual não o impressiona. Ele valoriza o retorno sustentável e a resiliência do negócio diante de crises. No mundo corporativo, a rede de fast food McDonald's também ilustra esse princípio. A empresa poderia lançar produtos inovadores esporadicamente para gerar picos de faturamento. Mas seu verdadeiro sucesso vem da consistência, cardápio reconhecível, operação padronizada, qualidade constante e experiência confiável para os clientes. É essa estabilidade que constrói confiança, fidelidade e valor de marca ao longo de décadas. Espadas cruzada, o contraponto. Negócios se perseguem apenas lucros pontuais vivem de instabilidade. Um grande contrato ou uma venda sazonal pode inflar resultados, mas não reflete a saúde real da empresa. Dependência de eventos excepcionais cria vulnerabilidade. Uma mudança de fornecedor, um cliente que sai ou uma crise econômica pode derrubar o lucro da noite para o dia. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Mapeie sua receita e imagem. Entenda quais produtos ou serviços geram lucro consistente e quais são apenas momentâneos. 2. Padronize processos. Reduza variações operacionais que afetam a rentabilidade. Processos claros levam a resultados previsíveis. 3. Diversifique fontes de receita. Evite depender de um único cliente, produto ou canal de vendas. 4. Monitore indicadores-chave, fluxo de caixa, ticket médio, churn de clientes, margem líquida. Consistência se constrói com visibilidade e controle. 5. Planeje para o longo prazo. Ao tomar decisões, priorize impacto sustentável ao invés de ganhos imediatos. Lâmpada elétrica fechamento. Lucro momentâneo pode gerar euforia, mas é a consistência que garante tranquilidade, crescimento e longevidade. Empresas que cultivam resultados estáveis constroem confiança interna, fidelizam clientes e se tornam referência no mercado. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Lucro rápido pode impressionar, mas lucro consistente constrói impérios. Hack 07. Quem tem pressa demais paga caro. Livro aberto o princípio. No mundo dos negócios, a pressa é uma inimiga silenciosa. Empreendedores ansiosos por resultados rápidos muitas vezes cometem erros que custam caro, financeiramente, emocionalmente e estrategicamente. Tomar decisões precipitadas pode gerar ganhos momentâneos, mas quase sempre cria problemas de longo prazo, contratos mal fechados, contratações erradas, investimentos mal calculados ou lançamentos de produtos prematuros. Negócios saudáveis exigem ritmo, planejamento e paciência. A pressa acelera a curva de erro. Aquilo que poderia ser feito com cuidado e assertividade se transforma em retrabalho, desperdício e frustração. Ao contrário, quem respeita o tempo do crescimento constrói fundamentos sólidos, minimiza riscos, consegue escalar de forma sustentável. Essa máxima também se aplica ao aprendizado. Empreendedores que tentam absorver tudo de uma vez, sem experiência prática, acabam tropeçando em armadilhas que poderiam ter sido evitadas com passos graduais. A velocidade aparente muitas vezes esconde a falta de maturidade operacional ou estratégica. Em resumo, pressa é inimiga da consistência e da qualidade. Crescimento sustentável exige disciplina, paciência e visão de longo prazo. Prédio clássico, exemplo real. Airbnb e o crescimento controlado. Quando os fundadores do Airbnb começaram, não tentaram dominar o mundo de imediato. Eles testaram modelos pequenos, validaram hipóteses de clientes, ajustaram a plataforma gradualmente. A paciência permitiu que aprendessem com os erros, ajustassem a experiência do usuário e estruturassem operações escaláveis. Se tivessem expandido rapidamente sem maturidade operacional, poderiam ter quebrado antes de alcançar a relevância global que possuem hoje. No Brasil, empresas como a Natura também ilustram esse princípio. A marca cresceu de forma planejada, primeiro consolidando vendas diretas, depois ampliando o portfólio, investindo em logística e fidelização.
Expansão acelerada sem controle poderia ter comprometido qualidade e reputação, prejudicando décadas de construção de marca. Espadas cruzada, o contraponto. Empreendedores apressados muitas vezes ignoram detalhes críticos. Contratos mal revisados, falhas de compliance, marketing mal segmentado ou equipe despreparada. O resultado é gasto duplicado, retrabalho, perda de confiança, em casos extremos, fracasso completo. A pressa gera ilusões de progresso, mas muitas vezes o que parece avanço é apenas movimento sem direção, acumulando problemas que aparecem mais tarde. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Priorize planejamento sobre velocidade. Antes de tomar decisões importantes, mapeie riscos, recursos e impactos. 2. Estabeleça marcos realistas. Defina metas de curto e longo prazo com base em capacidade real, não em ansiedade de resultados. 3. Teste antes de escalar. Seja produto, serviço ou estratégia, valide hipóteses em pequena escala antes de investir pesado. 4. Invista em maturidade operacional. Processos claros, equipe capacitada e indicadores de desempenho reduzem o custo da pressa. 5. Aprenda com cada etapa. A pressa impede aprendizado. Crescimento gradual permite ajustes inteligentes, resultados duradouros. Lâmpada elétrica fechamento. No mundo dos negócios, correr demais é um luxo que poucos podem pagar. Quem respeita o tempo necessário para construir, aprender e consolidar minimiza riscos e maximiza resultados. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Correr pode parecer progresso, mas avançar com cuidado constrói impérios. Hack 08. Nunca negocie sua visão pelo conforto imediato. Livro aberto o princípio. Negócios de sucesso não nascem do imediatismo ou da busca por soluções fáceis. O verdadeiro crescimento exige clareza de propósito, disciplina e coragem para sustentar sua visão, mesmo quando o caminho mais confortável parece tentador. Ceder ao conforto imediato, aceitar atalhos, comprometer padrões ou reduzir metas pode trazer alívio momentâneo, mas sempre compromete o futuro. Cada decisão que se distancia da visão original é como desviar lentamente do curso planejado. No início quase não se percebe, mas com o tempo o negócio perde identidade, consistência e relevância. Manter a visão exige resiliência. Significa recusar acordos que comprometem valores, rejeitar ganhos rápidos que enfraquecem a estratégia de longo prazo e persistir em melhorias contínuas, mesmo quando parecem difíceis ou demoradas. O desconforto temporário é o preço da construção de algo significativo. Em essência, visão clara e persistente é mais valiosa que conforto imediato. O sucesso duradouro não aceita atalhos. Prédio clássico, exemplo real. Steve Jobs e a insistência na qualidade. Steve Jobs tinha uma visão clara para a Apple. Criar produtos que combinassem design, funcionalidade e inovação. Diversas vezes, ele poderia ter cedido à pressão do mercado para lançar produtos mais simples ou mais baratos, mas insistiu na perfeição. Essa decisão de manter a visão, mesmo em detrimento do conforto financeiro ou operacional imediato, fez da Apple uma referência global em inovação e valor de marca. No Brasil, empresas como a Havaianas ilustram o mesmo princípio. Apesar da pressão para reduzir custos e ampliar produção rapidamente, a marca manteve qualidade e identidade visual, consolidando-se como um ícone cultural e global. A visão de criar um produto durável, estiloso e confortável foi priorizada sobre ganhos imediatos de escala sem controle. Espadas cruzada, o contraponto. Empreendedores que buscam conforto imediato frequentemente cedem a pressões externas. Investidores que pedem resultados rápidos, tendências de mercado passageiras ou soluções fáceis de implementação. O resultado é um produto ou serviço sem identidade, clientes insatisfeitos e um negócio que se torna vulnerável a concorrentes que mantêm foco na visão. O preço do conforto momentâneo é alto, perda de credibilidade, fragmentação de marca e estagnação estratégica. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Defina sua visão com clareza absoluta. Saiba exatamente o que quer construir e os princípios que não podem ser comprometidos. 2. Avalie decisões pelo impacto no longo prazo. Antes de aceitar atalhos, pergunte: isso aproxima ou afasta minha visão? 3. Crie limites para evitar concessões fáceis. Contratos, parcerias, projetos devem ser avaliados à luz da visão, não apenas do retorno imediato. 4.
Treine resiliência e paciência. Desconforto é parte do crescimento. Aprenda a conviver com ele sem renunciar à direção estratégica. 5. Celebre progressos consistentes, não rápidos. O conforto imediato oferece vitórias rápidas. A visão bem sustentada garante legados duradouros. Lâmpada elétrica fechamento. Negociar sua visão pelo conforto momentâneo é trocar o futuro pelo presente. Quem persiste na visão, mesmo diante de desafios, constrói negócios que duram, inspiram e transformam. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. O conforto imediato é sedutor, a visão firme é eterna. Hack 09. Disciplina vence motivação. Livro aberto, o princípio. Muitos acreditam que o segredo do sucesso está em estar sempre motivado, cheio de energia e entusiasmo. Essa crença é perigosa. A motivação é volátil. Ela depende de circunstâncias, do humor, de fatores externos que fogem do nosso controle. Pode estar presente hoje e desaparecer amanhã. Apoiar-se apenas nela é como querer atravessar o oceano confiando no vento e não no motor do barco. A disciplina, por outro lado, é a engrenagem silenciosa que move os maiores empreendedores do mundo. Ela não pergunta se você está animado ou não. Não depende do seu humor. Ela exige apenas uma coisa, que você cumpra o que prometeu a si mesmo. É a disciplina que mantém o ritmo diário, mesmo quando o entusiasmo não aparece. A ciência confirma essa verdade. Estudos em psicologia comportamental mostram que a motivação é excelente para começar, mas são os hábitos disciplinados que determinam consistência e resultados a longo prazo. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, afirma que você não se eleva ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. Sistemas nada mais são do que disciplina aplicada de forma inteligente. Ser disciplinado não significa ser inflexível ou viver como uma máquina. Significa construir rotinas estratégicas que liberam energia mental para o que realmente importa. Enquanto o motivado decide se hoje está inspirado para trabalhar, o disciplinado já está em ação. Enquanto o motivado começa 1000 projetos, o disciplinado conclui aqueles que realmente geram impacto. Dedo indicador apontando para a direita, resumo. Motivação inicia, disciplina sustenta. Com disciplina, os resultados tornam-se previsíveis, consistentes e escaláveis. Prédio clássico, exemplo real. Item Elon Musk. Mais do que gênio visionário, Musk é um exemplo de disciplina extrema. Sua agenda é dividida em blocos de 5 minutos, o que lhe permite gerenciar múltiplas empresas simultaneamente. Ele não depende de estar inspirado todos os dias. Ele depende da disciplina, de seguir uma rotina rigorosa. Foi essa consistência que fez a SpaceX repetir testes por anos até conseguir pousar um foguete e a Tesla superar quase a falência. Item Abílio Diniz. No Brasil, Abílio Diniz construiu o Pão de Açúcar a partir de um princípio simples. Consistência vence entusiasmo passageiro. Relatos sobre sua gestão mostram que ele era obcecado por processos, métricas e disciplina operacional. A cultura de controle e acompanhamento permitiu que o grupo atravessasse crises econômicas e ainda assim crescesse, mesmo quando a motivação da equipe poderia ter oscilado. Item atletas de alta performance. Michael Phelps, o nadador mais premiado da história, treinava em média 6 horas por dia, 6 dias por semana, por mais de uma década. Perguntado sobre motivação, respondeu: a motivação me trouxe até aqui, mas a disciplina me fez continuar quando ela desapareceu. O mesmo vale para empreendedores. Não é sobre estar inspirado, é sobre aparecer todos os dias e fazer o que precisa ser feito. Espadas cruzada, o contraponto. O empreendedor que vive apenas de motivação está condenado a um ciclo de altos e baixos. Nos dias de entusiasmo, cria planos grandiosos. Nos dias de desânimo, procrastina, paralisa ou abandona projetos. Com o tempo, sua equipe percebe a inconsistência e perde confiança. Investidores desistem. O negócio se torna refém do humor do líder. Sem disciplina, até grandes ideias morrem na gaveta. O empreendedor se torna excelente em planejar, mas péssimo em executar. Vive em um ciclo de começar muito e terminar pouco. Enquanto isso, concorrentes menos inspirados, mas mais disciplinados avançam e conquistam o mercado. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Crie rituais diários. Defina 3 tarefas essenciais que precisam ser feitas todos os dias, mesmo sem motivação.
2. Construa sistemas, não apenas metas. Se a meta é vender mais, o sistema é ligar para 10 clientes por dia. 3. Use a regra dos 2 minutos. Se a tarefa demora menos de 2 minutos, faça imediatamente. 4. Implemente o A/B Tracker. Use uma planilha ou app para marcar a consistência diária das rotinas. 5. Priorize o processo, não o resultado imediato. Comemore a constância, não apenas os grandes marcos. 6. Crie âncoras de disciplina, horários fixos, ambientes preparados, compromissos públicos que reforçam a rotina. 7. Treine sua equipe na disciplina coletiva. Não basta você ser disciplinado. Crie sistemas para que o time inteiro siga padrões consistentes. Lâmpada elétrica fechamento. A motivação é como a faísca que acende fogueira, mas sem lenha e sem cuidado constante, a chama se apaga rápido. A disciplina é essa lenha, o combustível que mantém o fogo vivo dia após dia. No mundo dos negócios, quem depende de inspiração é passageiro. Quem domina a disciplina é imparável. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Motivação faz você começar. Disciplina faz você terminar. E terminar é o que transforma sonhos em resultados. Hack 10. O empreendedor cresce quando aprende a dizer não. Livro aberto o princípio. O crescimento de um empreendedor não está enquanto ele aceita, mas enquanto ele sabe recusar. Cada sim dado sem critério consome tempo, recursos e energia que poderiam ser direcionados ao que realmente importa. Dizer não é um ato estratégico, não um gesto de rejeição. É reconhecer que o sucesso sustentável exige foco, disciplina e priorização. Cada oportunidade rejeitada conscientemente cria espaço para que as decisões certas floresçam, permitindo que o empreendedor concentre seus esforços no que gera maior impacto. Negar aquilo que desvia do propósito ou não agrega valor é, na prática, um investimento no próprio crescimento e na evolução do negócio. O empreendedor que domina a arte do não aprende a proteger sua visão, a manter o foco e a liderar com propósito, evitando distrações que minam resultados, atrasam a concretização de objetivos estratégicos. Prédio clássico, exemplo real. Steve Jobs é a força do não e Steve Jobs não dizia sim para tudo, muito pelo contrário, dizia não com frequência. Quando a Apple estava desenvolvendo produtos, Jobs exigia clareza absoluta de propósito. Tudo que não contribuísse para a excelência do design ou da experiência do usuário era cortado. Foi essa disciplina que resultou em produtos icônicos como o iPhone e o MacBook, produtos que nasceram de escolhas rígidas, não da tentativa de agradar a todos. Jobs dizia: decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. No Brasil, Jorge Paulo Lemann segue um princípio similar. Em seus investimentos, ele e sua equipe priorizam negócios que estejam alinhados a uma estratégia clara de longo prazo, recusando oportunidades atraentes que não se encaixem no modelo desejado. Essa seletividade é uma das chaves para a construção de impérios duradouros. Espadas cruzada, o contraponto. Muitos empreendedores confundem produtividade com aceitar tudo. Dizer sim a cada oportunidade parece ser o caminho para crescer rápido, mas na prática gera dispersão. Projetos se atrasam, qualidade cai, equipe se sobrecarrega e o empreendedor perde visão estratégica. O sim fácil cria uma armadilha de curto prazo. Resultados imediatos podem até aparecer, mas o longo prazo do negócio é sacrificado. A falsa sensação de progresso mascara a perda de foco e de recursos valiosos. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Liste todas as oportunidades que surgirem na semana. 2. Para cada uma, pergunte: isso alinha-se ao propósito do negócio e ao meu foco estratégico? 3. Se a resposta for não ou talvez, diga não imediatamente ou delegue. 4. Crie um filtro de decisões. Só avance com oportunidades que realmente impactam o crescimento, lucro ou desenvolvimento da equipe. 5. Transforme o não em comunicação positiva. Explique o motivo e, quando possível, ofereça alternativas que não comprometam o seu foco. Lâmpada elétrica fechamento. Empreendedores que dominam a arte de dizer não são mais estratégicos, produtivos e focados. Cada recusa consciente é um passo rumo à excelência, a visão de longo prazo e a construção de negócios sólidos. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Dizer não é fechar portas, é abrir espaço para o que realmente importa. Hack 11. Resiliência é o capital invisível do empreendedor. Livro aberto o princípio.
No universo do empreendedorismo, o sucesso não se constrói apenas com ideias geniais, capital inicial ou sorte. O que realmente sustenta empreendedores e empresas ao longo do tempo é uma força invisível, silenciosa, mas determinante: a resiliência. Resiliência não é simplesmente aguentar a pressão. É uma habilidade complexa que combina persistência, adaptabilidade, aprendizado contínuo e controle emocional. Ela é o capital invisível porque, diferentemente do lucro ou dos ativos tangíveis, não aparece nos relatórios financeiros. No entanto, é esse capital que garante que o negócio continue existindo, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra. Empreender é caminhar constantemente em terreno instável. Crises econômicas, mudanças de mercado, clientes exigentes, concorrência agressiva, falhas de produto, conflitos internos e a pressão pessoal sobre o empreendedor. Cada desafio exige uma resposta, e a forma como o empreendedor reage determina se o negócio sobrevive ou sucumbe. Sem resiliência, até as melhores estratégias podem ser desperdiçadas e até os melhores produtos podem fracassar. A resiliência é o motor que transforma a adversidade em aprendizado e obstáculos em oportunidades. Um empreendedor resiliente não se deixa paralisar pelo fracasso. Ele observa, analisa, aprende e ajusta. Cada queda não é um fim, mas uma oportunidade de construir conhecimento, fortalecer processos e aumentar sua capacidade de enfrentar o próximo desafio. Além disso, a resiliência se manifesta de diferentes maneiras. 1. Resistência emocional. Manter a calma e o foco mesmo quando os resultados não aparecem e a pressão aumenta. 2. Persistência estratégica. Continuar investindo esforço em direção à visão de longo prazo, sem se desviar por frustrações momentâneas. 3. Aprendizado adaptativo. Transformar erros em dados para a tomada de decisão futura, ajustando estratégias com inteligência. 4. Capacidade de recuperação. Não apenas resistir à adversidade, mas se recuperar mais forte após cada revés. Empreendedores resilientes desenvolvem uma espécie de blindagem interna que lhes permite atravessar tempestades, se reinventar quando necessário e manter a visão clara mesmo quando os resultados imediatos são negativos. Essa blindagem não é inata, ela se constrói com experiência, reflexão e prática constante. A resiliência também cria um efeito multiplicador sobre o negócio. Empresas lideradas por pessoas resilientes tendem a ser mais adaptáveis, inovadoras e confiáveis. Times percebem a consistência emocional e a persistência do líder, o que aumenta engajamento e confiança. A cultura organizacional se fortalece porque resiliência é contagiosa. Quando o líder encara desafios sem ceder ao desânimo, a equipe aprende a fazer o mesmo. Resumindo, a resiliência é o capital que não se mede, mas se garante a sobrevivência, o crescimento e a sustentabilidade de qualquer empreendimento. Quem negligencia essa dimensão invisível do sucesso está apostando apenas em sorte e circunstâncias favoráveis, algo que, invariavelmente, não resiste ao teste do tempo. Prédio clássico, exemplo real. Howard Schultz e a reconstrução da Starbucks. Na década de 2000, a Starbucks enfrentava um período crítico. Crescimento acelerado sem controle, queda de qualidade e insatisfação de clientes. Howard Schultz, então CEO, percebeu que cortes rápidos ou estratégias de curto prazo não resolveriam o problema. Ele tomou decisões difíceis, fechou lojas que não performavam, investiu em treinamento de funcionários e reconstruiu a cultura da empresa, mantendo a visão de excelência no atendimento e qualidade do produto. O caminho foi doloroso e custoso, mas a resiliência de Schultz, sua capacidade de persistir, aprender e liderar sob pressão, transformou a Starbucks na potência global que conhecemos hoje. Esse exemplo mostra que resiliência não é conforto, é coragem de atravessar o desconforto em prol de algo maior. Espadas cruzada, o contraponto. Empreendedores que não cultivam resiliência vivem de momentos bons. Quando tudo vai bem, parecem capazes. Quando surgem crises, entram em pânico, abandonam estratégias ou buscam atalhos e comprometem o negócio. Sem resiliência, o fracasso se torna inevitável. Empresas que dependem apenas de sorte, timing ou talento momentâneo podem parecer prósperas, mas estão fragilizadas frente a qualquer turbulência. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Mapeie suas adversidades. Liste os desafios mais prováveis do seu negócio e como você reagiria a cada um. Ter um plano mental reduz o impacto emocional e aumenta a resiliência. 2.
Treine resistência emocional. Pratique técnicas de respiração, meditação ou reflexão diária para manter a calma em situações críticas. 3. Aprenda com falhas. Registre cada erro ou revés e extraia ao menos uma lição aplicável. Transforme a frustração em dados para melhorar processos. 4. Fortaleça a equipe. A resiliência do líder é multiplicada quando toda a equipe é treinada para lidar com a adversidade. Estimule cultura de suporte, aprendizado contínuo e responsabilidade compartilhada. 5. Reforce hábitos consistentes. Resiliência não é esporádica. Desenvolva disciplina, organização e constância como pilares do seu comportamento. Lâmpada elétrica fechamento. Empreender é investir constantemente em um ativo invisível. Sua própria capacidade de resistir, adaptar e se recuperar. Lucro, marketing ou tecnologia são importantes, mas não garantem longevidade. Resiliência garante que o negócio continue vivo e crescendo, mesmo quando tudo parece perdido. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Lucros vêm e vão. Estratégias mudam. O que realmente mantém o negócio vivo é a resiliência do empreendedor. Hack 12. Quem não ouve conselhos paga para aprender. Livro aberto, o princípio. O empreendedorismo é uma jornada de aprendizado constante, mas nem todo aprendizado precisa ser conquistado pela dor. Existe uma forma muito mais eficiente de crescer. Ouvir conselhos de quem já passou pelo caminho antes de você. Ignorar conselhos é como tentar atravessar uma floresta desconhecida sem mapa. Eventualmente você encontrará obstáculos, alguns pequenos, outros capazes de atrasar ou até destruir seu progresso. O problema é que a experiência alheia funciona como um atalho valioso. Ela permite que você antecipe dificuldades, evite erros comuns e tome decisões mais assertivas. O princípio é simples. Quem não ouve conselhos acaba pagando caro para aprender por conta própria. E pagar caro nem sempre significa financeiro. Pode ser tempo perdido, oportunidades desperdiçadas, desgaste emocional ou reputação abalada. Empreendedores bem-sucedidos entendem que conselhos não são sinal de fraqueza, mas sim de inteligência. Eles sabem que o ego, a pressa e a arrogância são inimigos silenciosos do crescimento. É a humildade para ouvir, filtrar e aplicar aprendizados que separa quem tropeça repetidamente de quem acelera no caminho certo. O conselho certo pode atuar em 3 níveis. 1. Estratégico. Evita decisões que colocariam o negócio em risco ou desperdiçariam recursos. 2. Tático. Ajuda a resolver problemas do dia a dia de forma mais eficiente. 3. Psicológico. Fornece perspectiva emocional, reduzindo ansiedade, frustração e impulsividade. No entanto, ouvir não basta. É necessário filtrar os conselhos, analisar a relevância e aplicá-los de maneira prática. Nem todo conselho é adequado para cada situação, mas a abertura para ouvir é sempre o primeiro passo. Aqueles que desprezam conselhos tendem a aprender pelo método mais caro: erro, frustração e arrependimento. Prédio clássico, exemplo real. Warren Buffett, o valor da mentoria. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, atribui grande parte de seu sucesso à capacidade de ouvir conselhos. Desde cedo, ele buscava aprender com mentores como Benjamin Graham e Charlie Munger. Cada insight recebido poupou anos de experimentação e centenas de erros financeiros. Buffett costuma dizer: é bom aprender com a experiência própria, mas é muito mais eficiente aprender com a experiência dos outros. Cada decisão baseada em aprendizado alheio aumentou sua taxa de acerto e reduziu riscos desnecessários, transformando em referência global de investimento e gestão empresarial. No Brasil, exemplos similares aparecem em empreendedores como Luísa Trajano. Mesmo sendo extremamente intuitiva e determinada, ela sempre ouviu conselhos estratégicos de parceiros e especialistas, transformando insights alheios em decisões que ampliaram o Magazine Luiza de forma consistente e organizada. Espadas cruzada, o contraponto. Empreendedores que ignoram conselhos vivem no modo de tentativa e erro permanente. Cada falha custa caro, seja em dinheiro, tempo ou energia. Eles aprendem lentamente, repetindo erros que poderiam ser evitados com a simples atitude de ouvir. Além disso, isolam-se, criando um ciclo perigoso. Sem diálogo, não há aprendizado. Sem aprendizado, não há evolução. Sem evolução, não há crescimento. Martelo e chave inglesa: ação prática. 1.
Identifique mentores e especialistas. Busque pessoas com experiência comprovada no seu setor ou em áreas complementares. 2. Crie um painel de conselhos. Organize consultas regulares, reuniões, mentorias ou até conversas informais para receber feedback estruturado. 3. Ouça ativamente. Mais importante que falar é escutar. Pergunte, peça exemplos, desafie, mas registre aprendizados. 4. Filtre e aplique. Nem todo conselho serve para a sua realidade. Analise a aplicabilidade e transforme em ações concretas. 5. Registre os resultados. Acompanhe como aplicar os conselhos impactou o negócio. Aprendizado não é só ouvir, mas executar e medir resultados. Lâmpada elétrica fechamento. O caminho do empreendedor não precisa ser doloroso. Ouvir conselhos certos permite reduzir riscos, acelerar o aprendizado e conquistar resultados consistentes. Ignorar essa sabedoria disponível é apostar que cada erro será seu professor, e o preço dessa lição pode ser alto demais. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Ouça os que já caminharam antes de você. Quem não ouve, paga para aprender, e o custo raramente é pequeno. Hack 13. Cada erro traz uma fatura. Pague aprendendo. Livro aberto o princípio. Erro é inevitável. Todo empreendedor, cedo ou tarde, vai cometer falhas, desde decisões estratégicas equivocadas até pequenos deslizes operacionais. O que diferencia os empreendedores resilientes daqueles que sucumbem não é a ausência de erros, mas como lidam com eles. Cada erro carrega uma fatura, que pode se manifestar de diversas formas: financeira, emocional, reputacional ou de tempo. Ignorar essa fatura ou adiá-la apenas aumenta os juros do aprendizado, tornando a queda mais dolorosa e o recomeço mais difícil. O princípio central é simples: pague a fatura aprendendo. Isso significa assumir a responsabilidade pelo erro, extrair o aprendizado real e aplicar imediatamente para evitar que se repita. O verdadeiro crescimento empresarial não vem da perfeição, mas da capacidade de transformar cada tropeço em uma oportunidade de evolução. Há 3 elementos-chave nesse princípio. 1. Reconhecimento. Identificar com clareza o erro sem buscar justificativas, só culpar terceiros. 2. Aprendizado. Analisar as causas profundas, não apenas os sintomas. Pergunte por que isso aconteceu, até chegar à raiz do problema. 3. Aplicação. Transformar o aprendizado em ação prática, ajustando processos, comportamentos ou decisões futuras. Empreendedores que ignoram a fatura dos erros tendem a repetir os mesmos padrões de falha. Aqueles que pagam com aprendizado aceleram sua curva de crescimento e transformam falhas em diferenciais competitivos. Prédio clássico, exemplo real. Airbnb e os primeiros fracassos. No início, os fundadores do Airbnb enfrentaram inúmeras rejeições. O site tinha poucos usuários, os anúncios não geravam reservas e os investidores rejeitavam a ideia. Cada não poderia ter sido um golpe fatal. Em vez de desistir, os fundadores pagaram a fatura de cada erro. Eles estudaram o feedback dos usuários, melhoraram a experiência do anúncio, ajustaram a comunicação visual e aperfeiçoaram o processo de pagamento. Cada falha inicial tornou-se um aprendizado concreto que pavimentou o caminho para a escalabilidade global da empresa. No Brasil, muitos empreendedores iniciantes cometem o mesmo erro. Encaram o erro como fracasso absoluto, em vez de lição. Um exemplo positivo é a trajetória da Nubank, que transformou problemas iniciais de sistema e atendimento em aprendizado contínuo, construindo um banco digital sólido e altamente escalável. Espadas cruzada, o contraponto. Negligenciar o aprendizado dos erros é como gastar dinheiro sem registrar despesas. Você nunca sabe quanto deve ou para onde está indo. O empreendedor que ignora a fatura dos erros acaba acumulando prejuízos invisíveis, repete falhas e compromete o crescimento. Além disso, isso gera frustração, desgaste de equipe e perda de credibilidade. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Documente cada erro. Registre o que aconteceu, o impacto e as consequências. 2. Analise causas profundas. Evite respostas superficiais. Use técnicas como os 5 porquês para chegar à raiz do problema. 3. Extraia lições concretas. Transforme cada erro em aprendizados práticos, que possam ser aplicados imediatamente. 4. Compartilhe com a equipe. Aprendizado coletivo reduz a chance de repetir falhas e fortalece a cultura empresarial. 5.
Implemente mudanças, ajuste processos, rotinas e estratégias com base no aprendizado. A verdadeira fatura só é paga quando o conhecimento é aplicado. Lâmpada elétrica fechamento. Errar não é opcional. Negligenciar o aprendizado é fatal. Cada erro carrega uma fatura e o preço é inevitável. A diferença entre empresas que crescem e empresas que estagnam está na capacidade de pagar aprendendo, transformando cada queda em impulso para avançar. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Cada erro tem um preço. Pague com aprendizado e ele se tornará o maior investimento do seu negócio. Hack 14. Você não controla o mercado, mas controla sua reação a ele. Livro aberto o princípio. O mercado é um organismo vivo, imprevisível e em constante transformação. Ele é moldado por fatores econômicos, políticos, tecnológicos e sociais que nenhum empreendedor consegue dominar completamente. Concorrentes surgem do nada, preferências de clientes mudam rapidamente, crises aparecem de maneira inesperada, inovações podem alterar a lógica de um setor da noite para o dia. O erro mais comum de empresários e gestores é acreditar que podem controlar o mercado. Esse esforço é não apenas inútil, mas desgastante e potencialmente destrutivo. Gastar energia tentando prever ou manipular todos os fatores externos é uma armadilha que gera ansiedade, decisões precipitadas e perda de foco. O verdadeiro poder está em controlar a reação ao mercado, ou seja, aquilo que está inteiramente sob sua alçada. Suas escolhas, atitudes, prioridades e estratégias de execução. Reação não é apenas velocidade, é inteligência aplicada à adaptação. É conseguir enxergar oportunidades em meio ao caos, aprender com as mudanças e alinhar ações à visão de longo prazo da empresa. Reagir bem ao mercado envolve 1. Autocontrole emocional. Mercados instáveis testam nervos e exigem disciplina emocional. Reações impulsivas custam caro. O empreendedor resiliente mantém clareza mesmo diante do imprevisto. 2. Capacidade analítica. Sinais do mercado existem o tempo todo, mas apenas dados, padrões e insights confiáveis devem guiar decisões. Interpretar corretamente evita desperdício de energia e recursos. 3. Adaptação estratégica. Mudanças são inevitáveis. A diferença entre líderes e seguidores é a capacidade de ajustar o rumo sem comprometer a essência do negócio. 4. Aprendizado contínuo. Cada evento inesperado é uma fonte de informação valiosa. A reação inteligente envolve extrair aprendizado rápido e aplicá-lo de forma estruturada. Empreendedores que entendem isso sabem que não há garantias externas, apenas decisões bem fundamentadas e uma execução disciplinada. Eles aprendem a navegar em mercados voláteis, crises econômicas, mudanças tecnológicas sem perder o eixo. Ao controlar a reação, transformam turbulência em vantagem competitiva, incerteza em aprendizado e desafios em oportunidades estratégicas. Prédio clássico, exemplo real. Steve Jobs e a reação ao mercado da tecnologia. Quando a Apple lançou o iPhone, o mercado de smartphones era dominado por Nokia e BlackBerry. Jobs não tinha controle sobre o que os concorrentes fariam, nem sobre como os consumidores reagiriam. Mas ele controlou sua reação. Focou obsessivamente em design, experiência do usuário e integração de software e hardware. Enquanto os rivais tentavam copiar recursos superficiais, Jobs antecipou mudanças no comportamento do consumidor e transformou a Apple em líder absoluto. No Brasil, empresas como Nubank enfrentaram um mercado bancário altamente regulado e dominado por gigantes tradicionais. Ao invés de lutar para controlar o mercado, o Nubank concentrou-se em sua reação, digitalização completa, experiência simplificada e atendimento centrado no cliente. O resultado foi uma expansão disruptiva, mesmo em um ambiente aparentemente rígido. Espadas cruzada, o contraponto. Empresas que tentam controlar tudo externamente gastam energia com o que não podem mudar. Tentam prever concorrentes, manipular clientes ou reagir com pânico a crises. Isso gera decisões impulsivas, produtos mal ajustados e frustração constante. O resultado é desgaste, estagnação e, muitas vezes, falência. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Mapeie variáveis controláveis e incontroláveis. Identifique que você pode influenciar diretamente equipe, processos, marketing, preços e o que está fora do seu alcance, concorrentes, economia, tendências. 2. Estabeleça protocolos de reação.
Crie cenário de resposta para crises ou mudanças súbitas. Quanto mais estruturada a reação, mais eficiente será a sua execução. 3. Pratique análise pós-evento. Cada mudança do mercado deve gerar aprendizado. Documente, discuta com sua equipe e ajuste processos. 4. Foque na execução. Concentre energia em decisões consistentes e ações bem realizadas, ao invés de se desesperar pelo que você não controla. Lâmpada elétrica fechamento. Empreendedores bem-sucedidos entendem que o mercado é imprevisível e incontrolável. O que diferencia líderes de seguidores não é prever cada movimento, mas controlar a própria reação. Essa disciplina transforma volatilidade em vantagem competitiva, pressão em aprendizado e incerteza em oportunidade. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Não tente domar o mercado. Domine sua reação. É aí que reside seu verdadeiro poder. Hack 15. O maior ativo do empreendedor é a mentalidade. Livro aberto, o princípio. Muitos confundem o ativo mais valioso de um empreendedor com capital financeiro, rede de contatos ou tecnologia. Esses recursos são importantes, mas todos podem ser adquiridos, copiados ou superados por concorrentes. O verdadeiro diferencial duradouro, aquilo que define a capacidade de crescimento e resiliência de um empreendedor, é a mentalidade. Mentalidade é o conjunto de crenças, hábitos mentais, atitudes e perspectivas que moldam como você percebe desafios, oportunidades e riscos. Ela determina não apenas o que você faz, mas como você reage às circunstâncias da vida e dos negócios. 2 empreendedores podem ter o mesmo produto, a mesma equipe e o mesmo mercado. Aquele com a mentalidade correta terá vantagem estratégica e longevidade. Uma mentalidade sólida inclui 1. Resiliência, capacidade de se manter firme diante de fracassos, crises ou rejeições. O empreendedor resiliente não se abate com obstáculos. Ele aprende e ajusta rotas sem perder o foco. 2. Visão de longo prazo. Saber que decisões imediatas têm impactos no futuro. Sacrifícios hoje podem gerar resultados exponenciais amanhã. 3. Disciplina. Consistência de ações diárias alinhadas à estratégia. Motivação vem e vai, mas disciplina sustenta crescimento. 4. Aprendizado contínuo. Reconhecer que conhecimento nunca é completo. O empreendedor de mentalidade forte busca aprimoramento constante, absorvendo lições de erros e sucessos. 5. Autoconfiança equilibrada. Acreditar na própria capacidade, mas manter humildade suficiente para ouvir feedback e adaptar-se. Sem essa mentalidade, qualquer capital, talento ou tecnologia pode ser desperdiçado. Um empreendedor com recursos ilimitados, mas mentalidade frágil, será arrastado por crises, críticas e incertezas. Por outro lado, um empreendedor com mentalidade forte transforma limitações em oportunidades, erros em aprendizado, pressão em inovação. Prédio clássico, exemplo real. Elon Musk e a mentalidade visionária. Musk enfrentou falências pessoais e crises em diversas de suas empresas, de Tesla a SpaceX. O que manteve suas iniciativas vivas não foi apenas investimento financeiro, mas a mentalidade de persistência, inovação radical e tolerância ao risco. Ele via obstáculos como problemas a serem resolvidos, oportunidades a serem exploradas, nunca como barreiras intransponíveis. No Brasil, Luiza Trajano construiu o Magazine Luiza com visão estratégica e mentalidade de liderança inclusiva e inovadora. Mesmo diante de crises econômicas e concorrência agressiva, sua mentalidade de aprendizado constante e foco em cultura organizacional transformou a empresa em referência de mercado. Espadas cruzada, o contraponto. Empreendedores sem mentalidade sólida frequentemente sobrevivem apenas por sorte ou oportunidade momentânea. Eles dependem de motivação externa, se desesperam com falhas e tomam decisões reativas. O resultado é negócios instáveis, crescimento limitado e desgaste pessoal. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Autodiagnóstico. Avalie crenças limitantes, hábitos mentais e padrões de reação. Identifique áreas que precisam de fortalecimento. 2. Cultive resiliência. Pratique lidar com desconforto, mudanças e fracassos como oportunidades de aprendizado. 3. Invista em conhecimento. Leia. Aprenda com mentores. Participe de comunidades e estude concorrentes e mercados. 4. Crie rituais de disciplina. Pequenas ações diárias consistentes são mais poderosas que grandes esforços esporádicos. 5.
Reflita sobre decisões. Antes de agir, pergunte-se se a decisão fortalece sua mentalidade ou a compromete. Lâmpada elétrica, fechamento. O capital financeiro pode ser perdido, talentos podem sair, mercados podem mudar. Mas uma mentalidade forte permanece, guiando o empreendedor através de incertezas e crises e ampliando suas chances de sucesso duradouro. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. O dinheiro vem e vai, oportunidades mudam, mas uma mentalidade sólida é o ativo que ninguém pode tirar de você.